Los hijos abandonan al padre en la mudanza. Días después, un millonario compra la casa. Miguel observaba cómo sus hijos, sus adorados hijos, se marchaban sin mirar atrás. La mudanza había sido caótica. Cajas y muebles desparramados por el jardín, pero sus corazones estaban todavía en la antigua casa, donde risas y juegos habían llenado cada rincón. No puedo creer que se vayan así, pensaba, con un nudo en la garganta. ¿En qué momento mi hogar se convirtió en un simple lugar de paso? La nostalgia lo golpeaba como un puño en el estómago. Cada risa recordada, ahora un eco lejano en la habitación vacía. Al caer la noche, las sombras se alargaban y la casa parecía murmurar secretos antiguos. Miguel se estrelló en el sofá, sintiendo el peso del silencio. Su vida entera había girado en torno a esa familia. Ahora solo era un hombre rondando los vacíos de una historia que creía eterna. Las paredes que habían visto tantas celebraciones, tantas... El hombre, de cabello plateado y mirada astuta, no tardó en comenzar las reformas. Y las paredes de Miguel empezaron a susurrar nuevamente. Mientras el millonario arrancaba el viejo papel tapiz, Miguel sentía que su pasado se reescribía. Él estaba atrapado en sus recuerdos, su familia, su ausencia. Las risas de sus hijos parecían siluetas danzantes ocultas en la pintura descascarada. Pero lo más inquietante eran las conversaciones que el millonario tenía con gente del barrio. Preguntas sobre él, sobre su vida. ¿Qué secretos esconde esa casa?, preguntaba a otros, y eso lo incomodaba. Las revelaciones empezaron a abrirse paso. Miguel descubrió cosas que no había querido ver. Antiguas disputas familiares, rencores guardados por años, tragedias que habían quedado enterradas en el olvido. Las sombras del pasado parecían salir del fondo de la casa, buscando venganza. Miguel reflexionaba angustiado. El aire estaba cargado de tensión. Miguel sabía que no podía permitir que los ecos del pasado arruinaran lo poco que le quedaba de su familia. En ese instante, se dio cuenta de que su lucha no solo era por su dignidad, sino por los lazos que, a pesar de todo, todavía podían ser reparados. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Miguel sabía que lo lamento. Solo estaba buscando un viejo álbum, se disculpó, pero había algo inquietante en su sonrisa. Miguel frunció el ceño, sintiendo que el ambiente se volvía más pesado. La curiosidad le picaba, pero más aún le aterraba lo que podría descubrir. Mientras trataba de limpiar el desorden, su mirada se topó con un objeto brillante en el suelo. Se agachó y recogió un pequeño medallón de plata, manchado de tierra. Era hermoso,
con inscripciones que solo medio comprendía, pero algo en él le resultaba extrañamente familiar. Su corazón se aceleró. ¿De dónde salió esto?, se preguntó. El millonario, pareciendo notar su intriga, se acercó y, con un gesto despreocupado, le informó que había encontrado el medallón en el ático. Perteneció a la familia que vivía aquí antes, añadió, sus ojos inquietos brillando con un brillo desmedido. Miguel sintió un escalofrío. ¿Por qué le interesaría tanto la historia de su casa? De repente, un grito desgarrador emergió de la calle. Miguel, ¡ah!, gritó, mientras salía disparado hacia la puerta. Fuera encontró a su hijo de pie, pálido como un fantasma, rodeado de conocidos que cuchicheaban nerviosos. ¿Qué pasó?, preguntó Miguel, pero el caos le respondía a gritos. Fue entonces cuando alguien, una mujer de aire familiar, se acercó, pálida y temblorosa. Tu hijo está involucrado en algo grave, dijo, sus palabras llenas de una desesperación que desgarraba el alma. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblando, su mente agitada. En ese instante, ella sacó un viejo recorte de periódico y se lo entregó. Las letras en la página amenazaban su paz. Esa casa está conectada a nosotros. Tú, Miguel, eres el último de la línea de una familia que dejó secretos atroces, afirmó, su mirada fusionándose con la de él. El aire se volvió denso como plomo. Miguel quería preguntar más, pero las palabras no salían. El millonario, atónito, se acercó y sin pensar exclamó, «¡No puede ser! ¡Lo sabía!». Miguel sintió que todo se volvía confuso. Su mundo estaba patas arriba. El medallón brillaba, como si contara 1000 historias en su mano. «¿Qué está pasando?», estalló, buscando respuestas en el rostro de la mujer. Los secretos de esa casa han vuelto para cobrar cuentas, y tú, Miguel, estás en el centro, respondió ella. Mientras la multitud murmullaba, Miguel comprendió que su lucha no solo era por la dignidad familiar, sino por la vida de su hijo. «Matías, ven aquí», gritó, intentando atravesar la marea de voces, mientras el eco de su antigua felicidad comenzaba a fusionarse con algo oscuro y aterrador. Todo estaba a punto de cambiar. Un estruendo más fuerte que el anterior, y una sombra emergió del fondo de su pasado. Sin saberlo, Miguel había despertado a los fantasmas que habitan en las entrañas de su hogar. Su historia no era solo un recuerdo, era una trampa que amenazaba con consumir. Com cada passo em direção ao grupo, o medo apertava seu peito como uma corda prestes a estourar. O que tinha acontecido? Ele precisava saber, mas as murmurações ao seu redor não ajudavam. Quando finalmente chegou até Matias, o rosto do menino parecia pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. Miguel pegou seu braço, buscando um sinal de vida nos olhos de seu filho. O que houve? Fala comigo. A urgência em sua voz era palpável. E foi então que a mulher que tinha entregado o recorte de jornal se aproximou novamente, desta vez mais séria. Miguel, você não entende. Precisamos ir para longe daqui, disse ela, a voz tremendo. Por que você está aqui? O que você sabe? Ele questionou, os olhos fixos nela,
buscando não apenas resposta, mas uma solução. A mulher hesitou por um momento, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. A casa não é apenas uma casa, é um portal, uma passagem. Os segredos que estão enterrados nela não são só suas lembranças. São memórias de todos que já viveram aqui. E eles querem ser ouvidos ou vingados. A cada sílaba que saía de seus lábios, Miguel sentia o chão tremer sob seus pés. Vingados? Do que você está falando? Ele perguntou, confuso, a agitação no ar, pronto para explodir. Eu sou da família que viveu aqui antes de você, Miguel. Segredos foram enterrados juntos com eles. E você é parte disso. As palavras dela ecoaram em sua mente, destroçando tudo o que achava saber. Como assim parte? O que ele não sabia? O desespero tomou conta dele, enquanto o murmúrio da multidão se intensificava. Vozes excitadas, misturadas a gritos distantes de alguém pedindo ajuda. Aquela intimidade familiar que Miguel acreditava ter construído com seus filhos, agora parecia um fantoches sem conexão real. Matias, você sabia alguma coisa sobre isso? Ele questionou, dirigindo-se ao filho, mas o garoto parecia. Não sei, pai. Eu juro que não sei de nada. A aflição era clara em seu rosto. Nesse instante, algo agitou a multidão. O milionário que estava começando a se afastar segurava o medalhão reluzente, como se tivesse descoberto um tesouro. Encontramos mais do que apenas um álbum. Isso tudo se conecta. Este medalhão é a chave, gritou ele, sua excitação se transformando em uma obsessão grotesca. Miguel nunca o tinha visto assim, como alguém consumido pela busca de algo além do entendimento humano. Você não sabe o que está fazendo, Miguel respondeu. Sua voz agora um eco, implorando para que pudesse fugir daquela insensatez. Mas antes que pudesse parar a situação, um estrondo ensurdecedor abalou a calçada, e em questão de segundos, a casa começou a tremer. Paredes antigas roncavam, e poeira caía do teto. Miguel viu rostos aterrorizados ao seu redor, mas todos estavam paralisados. Um grito cortou o ar. O que está acontecendo? Ele gritou pela 100ª vez, mas a resposta nunca chegou. E então a realidade se desmanchou quando as sombras da casa começaram a tomar forma. Uma figura emergiu do chão, um espectro que flutuava. Você não deveria ter despertado os segredos. Você é um deles agora, disse a sombra, uma voz ressoante que parecia vir do fundo da história. Miguel sentiu pânico escalar em seu interior, enquanto a multidão olhava em choque. A cada segundo que passava, Miguel compreendia que a verdade sobre sua família, sobre sua história, era muito mais profunda e sombria do que ele havia imaginado. Matias! Ele gritou, buscando o filho na confusão. E o que ele não sabia é que aquele momento mudaria tudo irrevogavelmente. A conexão que ele tinha com a casa, com o milionário e com os segredos enterrados havia se rompido, e uma nova realidade, cheia de graça e terror, estava prestes a ser revelada. Um futuro incerto se aproximava, e a luta estava apenas começando. Miguel sentia seu corpo. Ele precisava saber. Mas as murmurações ao seu redor não ajudavam. Quando finalmente chegou até Matias, o rosto do menino parecia pálido.
quase como se tivesse visto um fantasma. Miguel pegou seu braço, buscando um sinal de vida nos olhos de seu filho. O que houve? Fala comigo. A urgência em sua voz era palpável. E foi então que a mulher, que havia entregue o recorte de jornal, se aproximou novamente, desta vez mais séria. Miguel, você não entende. Precisamos ir para longe daqui, disse ela, a voz tremendo. Por que você está aqui? O que você sabe? Ele questionou, os olhos fixos nela, buscando não apenas resposta, mas uma solução. A mulher hesitou por um momento, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. A casa não é apenas uma casa, é um portal, uma passagem. Os segredos que estão enterrados nela não são só suas lembranças, ou vingados. A cada sílaba que saía de seus lábios, Miguel sentia o chão tremer sob seus pés. Vingados? Do que você está falando? Ele perguntou, confuso, a agitação no ar pronta para explodir. Eu sou da família que viveu aqui antes de você, Miguel. Segredos foram enterrados juntos com eles, e você é parte disso. As palavras dela ecoaram em sua mente, destroçando tudo o que achava saber. Como assim, parte? O que ele não sabia, o desespero tomou conta dele, enquanto o murmúrio da multidão se intensificava. Vozes excitadas misturadas a gritos distantes de alguém pedindo ajuda. Aquela intimidade familiar, que Miguel acreditava ter construído com seus filhos, agora parecia um fantoches, sem conexão real. Matias, você sabia alguma coisa sobre isso? Ele questionou, dirigindo-se ao filho, mas o garoto parecia perdido. Não sei, pai. Eu juro que não sei. A aflição era clara em seu rosto. Nesse instante, algo agitou a multidão. O milionário que começava a se afastar segurava o medalhão reluzente como se tivesse descoberto um tesouro. Encontramos mais do que apenas um álbum. Isso tudo se conecta. Este medalhão é a chave, gritou ele, sua excitação se transformando em uma obsessão grotesca. Miguel nunca o tinha visto assim, como alguém consumido pela busca de algo além do entendimento humano. Você não sabe o que está fazendo. Miguel respondeu, sua voz agora um eco, implorando para que pudesse fugir daquela insensatez. Mas antes que pudesse parar a situação, um estrondo ensurdecedor abalou a calçada, e em questão de segundos, a casa começou a tremer. Paredes antigas roncavam, e poeira caía do teto. Miguel viu rostos aterrorizados ao seu redor, mas todos estavam paralisados. Um grito cortou o ar. O que está acontecendo? Ele gritou pela 100ª vez, mas a resposta nunca chegou. E então a realidade se desmaia. Uma figura emergiu do chão, um espectro que flutuava. Você não deveria ter despertado os segredos. Você é um deles agora, disse a sombra, uma voz ressoante que parecia vir do fundo da história. Miguel sentiu o pânico escalar em seu interior enquanto a multidão olhava em choque. De repente, em meio à confusão, a figura se aproximou de Miguel e, para seu horror, revelou seu rosto. Era ele mesmo, ou melhor, uma versão dele muito mais jovem, um ainda menino. Você é eu? Miguel murmurou, sua mente em frangalhos.
A multidão estava em silêncio absoluto. A mulher da família anterior olhou para Miguel, o horror claramente estampado em seu rosto. Você não pode estar aqui. Tem que ir embora, exigiu ela. Mas a jovem versão de Miguel já se aproximava mais. Eu sou você, Miguel, e todos os segredos que você ignorou vão cobrar o que é deles. Ele estendeu a mão, como se tentasse puxar Miguel para um tempo que já havia passado. O peso das palavras ressoou como um gongo dentro de Miguel. O que isso significava? Ele era parte daquela história, de algum jeito inescapável. Enquanto a multidão se dispersava em pânico, o medalhão, nas mãos do milionário, começou a brilhar intensamente, projetando sombras que dançavam, como se estivessem vivas. Pare! Isso não é um jogo! Você não entende? Miguel gritou, mas o eco da sua voz se perdia no espetáculo e na confusão. Naquele momento, tudo o que Miguel achava que sabia sobre seu passado começou a se desfazer como poeira ao vento. O que mais ele poderia descobrir? E mais importante, o que esses segredos exigiriam dele? As possibilidades eram aterradoras, e seu futuro agora dependia das escolhas que ainda não havia feito. Miguel sentiu seu coração acelerar enquanto gritava pelo filho. A multidão agitada ao seu redor se tornava um borrão de vozes confusas. Matias, vem aqui, filho! Sua voz atravessava o caos. Miguel pegou seu braço, buscando um sinal de vida nos olhos de seu filho. O que houve? Fala comigo. A urgência em sua voz era palpável. E foi então que a mulher que havia entregado o recorte de jornal se aproximou novamente, desta vez mais séria. Miguel, você não entende. Precisamos ir para longe daqui, disse ela, a voz tremendo. Por que você está aqui? O que você sabe? Ele questionou, os olhos fixos nela, buscando não apenas resposta, mas uma solução. A mulher hesitou por um momento, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. A casa não é apenas uma casa, é um portal, uma passagem. Os segredos que estão enterrados nela não são só suas lembranças, são memórias de todos que já viveram aqui. E eles querem ser ouvidos ou vingados. A cada sílaba que saía de seus lábios, Miguel sentia o chão tremer sob seus pés. Vingadas? Do que você está falando? Ele perguntou confuso, a agitação no ar pronta para explodir. Eu sou da família que viveu aqui antes de você, Miguel. Segredos foram enterrados juntos com eles. E você é parte disso. As palavras dela ecoaram em sua mente, destroçando tudo o que achava saber. Como assim parte? O que ele não sabia? O desespero tomou conta dele, enquanto o murmúrio da multidão se intensificava. Vozes excitadas misturadas a gritos distantes de alguém pedindo ajuda. Aquela intimidade familiar que Miguel acreditava ter construído com seus filhos, agora parecia um fantoches, sem conexão real. Matias, você sabia alguma coisa sobre isso? Ele questionou, dirigindo-se ao filho. Mas o garoto parecia perdido. Não sei, pai. Eu juro que não sei de nada. A aflição era clara em seu rosto. Nesse instante, algo agitou a multidão. O milionário, que começava a se afastar, segurava o medalhão reluzente como se tivesse descoberto um tesouro. Encontramos mais do que apenas um álbum. Isso tudo se conecta. Este medalhão é a chave, gritou ele, sua excitação se transformando em uma obsessão grotesca. Miguel nunca o tinha visto assim, como alguém consumido pela busca de algo além do entendimento humano.
Você não sabe o que está fazendo. Miguel respondeu, sua voz agora um eco, implorando para que pudesse fugir daquela insensatez. Mas antes que pudesse parar a situação, um estrondo ensurdecedor abalou a calçada, e em questão de segundos, a casa começou a tremer. Paredes antigas roncavam, e poeira caía do teto. Miguel viu rostos aterrorizados ao seu redor, mas todos estavam paralisados. Um grito cortou o ar. O que está acontecendo? Ele gritou pela 100ª vez, mas a resposta nunca chegou. Uma figura emergiu do chão, um espectro que flutuava. Você não deveria ter despertado os segredos. Você é um deles agora, disse a sombra. Uma voz ressoante que parecia vir do fundo da história. Miguel sentiu o pânico escalar em seu interior enquanto a multidão olhava em choque. De repente, em meio à confusão, a figura se aproximou de Miguel e, para seu horror, revelou seu rosto. Era ele mesmo, ou melhor, uma versão dele muito mais jovem, ainda menino. Você é eu? Miguel murmurou, sua mente em frangalhos. A multidão estava em silêncio absoluto. A mulher da família anterior olhou para Miguel, o horror claramente estampado em seu rosto. Você não pode estar aqui. Tem que ir embora, exigiu ela, mas a jovem versão de Miguel já se aproximava mais. Eu sou você, Miguel, e todos os segredos que você ignorou vão cobrar o que é deles. Ele estendeu a mão, como se tentasse puxar Miguel para um tempo que já havia passado. O peso das palavras ressoou como um gongo dentro de Miguel. O que isso significava? Ele era parte daquela história, de algum jeito inescapável. Enquanto a multidão se dispersava em pânico, o medalhão nas mãos do milionário começou a brilhar intensamente, projetando sombras que dançavam como se estivessem vivas. Pare! Isso não é um jogo! Você não entende? Miguel gritou, mas o eco da sua voz se perdia no espetáculo e na confusão. Naquele momento, tudo que Miguel achava que sabia sobre seu passado começou a se desfazer como poeira ao vento. O que mais ele poderia descobrir? E mais importante, o que esses segredos exigiriam dele? As possibilidades eram aterradoras, e seu futuro agora dependia das escolhas que ainda não havia feito. Miguel sentia seu coração acelerar. Ele precisava saber, mas as murmurações ao seu redor não ajudavam. Quando finalmente chegou até Matias, o rosto do menino parecia pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. Miguel pegou seu braço, buscando um sinal de vida nos olhos de seu filho. O que houve? Fala comigo! A urgência em sua voz era palpável. E foi então que a mulher que havia entregado o recorte de jornal se aproximou novamente, desta vez mais séria. Miguel, você não entende. Precisamos ir para longe daqui, disse ela, a voz tremendo. Por que você está aqui? O que você sabe? Ele questionou, os olhos fixos nela, buscando não apenas resposta, mas uma solução. A mulher hesitou por um momento, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. A casa não é apenas uma casa, é um portal, uma passagem.
Os segredos que estão enterrados nela não são suas lembranças. São memórias de todos que já viveram aqui, e eles querem ser ouvidos ou vingados. A cada sílaba que saía de seus lábios, Miguel sentia o chão tremer sob seus pés. Vingados? Do que você está falando? Ele perguntou, confuso, a agitação no ar, pronta para explodir. Eu sou da família que viveu aqui antes de você, Miguel. Segredos foram enterrados juntos com eles. E você é parte disso. As palavras dela ecoaram em sua mente, destroçando tudo que achava saber. Como assim? Parte? O que ele não sabia? O desespero tomou conta dele enquanto o murmúrio da multidão se intensificava. Vozes excitadas misturadas a gritos distantes de alguém pedindo ajuda. Aquela intimidade familiar que Miguel acreditava ter construído com seus filhos agora pareciam fantoches sem conexão real. Matias, você sabia alguma coisa sobre isso? Ele questionou, dirigindo-se ao filho. Mas não sei, pai. Eu juro que não sei de nada. A aflição era clara em seu rosto. Nesse instante, algo agitou a multidão. O milionário, que começava a se afastar, segurava o medalhão reluzente como se tivesse descoberto um tesouro. Encontramos mais do que apenas um álbum. Isso tudo se conecta. Este medalhão é a chave, gritou ele, sua excitação se transformando numa obsessão grotesca. Miguel nunca o tinha visto assim, como alguém consumido pela busca de algo além do entendimento humano. Você não sabe o que está fazendo, Miguel respondeu, sua voz agora um eco, implorando para que pudesse fugir daquela insensatez. Mas antes que pudesse parar a situação, um estrondo ensurdecedor abalou a calçada, e em questão de segundos a casa começou a tremer. Paredes antigas roncavam, e poeira caía do teto. Miguel viu rostos aterrorizados ao seu redor, mas todos estavam paralisados. Um grito cortou o ar. O que está acontecendo? Ele gritou pela 100ª vez, mas a resposta nunca chegou. E então a realidade se desmanchou quando as sombras da casa começaram a tomar forma. Uma figura emergiu do chão, um espectro que flutuava. Você não deveria ter despertado os segredos. Você é um deles agora, disse a sombra, uma voz ressoante que parecia vir do fundo da história. Miguel sentiu o pânico escalar em seu interior, enquanto a multidão olhava em choque. De repente, em meio à confusão, a figura se aproximou de Miguel e, para seu horror, revelou seu rosto. Era ele mesmo, ou melhor, uma versão dele muito mais jovem, um ainda menino. Você é eu? Miguel murmurou, sua mente em frangalhos. A multidão estava em silêncio absoluto. A mulher da família anterior olhou para Miguel, o horror claramente estampado em seu rosto. Você não pode estar aqui. Tem que ir embora, exigiu ela, mas a jovem versão de Miguel já se aproximava mais. Eu sou você, Miguel, e todos os segredos que você ignorou vão cobrar o que é deles. Ele estendeu a mão como se tentasse puxar Miguel para um tempo que já havia passado. O peso das palavras ressoou como um gongo dentro de Miguel. O que isso significava? Ele era parte daquela história de algum jeito inescapável. Enquanto a multidão se dispersava em pânico, o medalhão nas mãos do milionário começou a brilhar intensamente,
projetando sombras que dançavam como se estivessem vivas. Pare! Isso não é um jogo! Você não entende! Miguel gritou, mas o eco da sua voz se perdia no espetáculo e na confusão. Naquele momento, tudo o que Miguel achava que sabia sobre seu passado começou a se desfazer como poeira ao vento. O que mais ele poderia descobrir? E mais importante, o que esses segredos exigiriam dele? As possibilidades eram aterradoras. E o que foi ignorado deve ser enfrentado, disse a figura. E um arrepio correu por suas costas, enquanto cada respiração parecia pesada como um fardo. Pai, mas você... Como é possível? Miguel gaguejou, seu coração disparado. Eu sou o guardião dos segredos desta casa. E agora você deve decidir. Ficará ou irá embora e deixará tudo para trás. Mas saiba que não há como fugir do que você realmente é. As palavras pendiam no ar, carregadas de um medo que sussurrava a verdade sobre suas escolhas. Miguel palpitava entre a dúvida e o desespero. A realidade de sua vida estava agora em questão. O que ele escolheria? E que preço teria que pagar? O que significava tudo isso para Matias? O futuro de sua família estava em uma corda bamba. E isso mal era o começo. Miguel sentiu seu coração acelerar enquanto gritava por Matias. A multidão agitada ao seu redor se tornava um borrão de vozes confusas. Com cada passo em direção ao grupo, o medo apertava seu peito como uma corda prestes a se romper. O que tinha acontecido? Ele precisava saber, mas as murmurações ao seu redor não ajudavam. Quando finalmente chegou até Matias, o rosto do menino parecia pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. Miguel pegou seu braço, buscando um sinal de vida nos olhos de seu filho. O que houve? Fala comigo! A urgência em sua voz era palpável, e foi então que a mulher, que havia entregado o recorte de jornal, se aproximou novamente, desta vez mais séria. Miguel, você não entende, precisamos ir para longe daqui, disse ela, a voz tremendo. Por que você está aqui? O que você sabe? Ele questionou, os olhos fixos nela, buscando não apenas resposta, mas uma solução. A mulher hesitou por um momento, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. A casa não é apenas uma casa. É um portal, uma passagem. Os segredos que estão enterrados nela não são só suas lembranças. São memórias de todos que já viveram aqui. E eles querem ser ouvidos ou vingados. A cada sílaba que saía de seus lábios, Miguel sentia o chão tremer sob seus pés. Vingados? Do que você está falando? Ele perguntou, confuso, a agitação no ar pronta para explodir. Eu sou da família que viveu aqui antes de você, Miguel. Segredos foram enterrados juntos com eles. E você é parte disso. As palavras dela ecoaram em sua mente, destroçando tudo o que achava saber. Como assim parte? O que ele não sabia? O desespero tomou conta dele enquanto o murmúrio da multidão se intensificava. Vozes excitadas misturadas a gritos distantes de alguém pedindo ajuda. Aquela intimidade familiar que Miguel acreditava ter construído com seus filhos, agora parecia um fantoches sem conexão real.
Matias, você sabia alguma coisa sobre isso? Ele questionou, dirigindo-se ao filho, mas o garoto parecia perdido. Não sei, pai. Eu juro que não sei de nada. A aflição era clara em seu rosto. Nesse instante, algo agitou a multidão. O milionário, que começava a se afastar, segurava o medalhão reluzente como se tivesse descoberto um tesouro. Encontramos mais do que apenas um álbum. Isso tudo se conecta. Este medalhão é a chave, gritou ele, sua excitação se transformando em uma obsessão grotesca. Miguel nunca o tinha visto assim, como alguém consumido pela busca de algo além do entendimento humano. Você não sabe o que está fazendo, Miguel respondeu, sua voz agora um eco, implorando para que pudesse fugir daquela insensatez. Mas antes que pudesse parar a situação, um estrondo ensurdecedor abalou a calçada, e em questão de segundos, a casa começou a tremer. Paredes antigas roncavam, e poeira caía do teto. Miguel viu rostos aterrorizados ao seu redor, mas todos estavam paralisados. Um grito cortou o ar. "O que está acontecendo?" Ele gritou pela 100ª vez, mas a resposta nunca chegou. E então a realidade se desmanchou, quando as sombras da casa começaram a tomar forma. Uma figura emergiu do chão, um espectro que flutuava. "Você não deveria ter despertado segredos. Você é um deles agora", disse a sombra. Uma voz ressoante que parecia vir do fundo da história. Miguel sentiu pânico escalar em seu interior, enquanto a multidão olhava em choque. De repente, em meio à confusão, a figura se aproximou de Miguel e, para seu horror, revelou seu rosto. Era ele mesmo, ou melhor, uma versão dele muito mais jovem, um ainda menino. Você é eu?" Miguel murmurou, sua mente em frangalhos. A multidão estava em silêncio absoluto. A mulher da família anterior olhou para Miguel, o horror claramente estampado em seu rosto. "Você não pode estar aqui. Tem que ir embora", exigiu ela. Mas a jovem versão de Miguel já se aproximava mais. "Eu sou você, Miguel, e todos os segredos que você ignorou vão cobrar o que é deles." Ele estendeu a mão, como se tentasse puxar Miguel para um tempo que já havia passado. O peso das palavras ressoou como um gongo dentro de Miguel. O que isso significava? Ele era parte daquela história, de algum jeito inescapável. Enquanto a multidão se dispersava em pânico, o medalhão nas mãos do milionário começou a brilhar intensamente, projetando sombras que dançavam como se estivessem vivas. "Pare! Isso não é um jogo! Você não entende?" Miguel gritou, mas o eco da sua voz se perdia no espetáculo e na confusão. Naquele momento, tudo o que Miguel achava que sabia sobre seu passado começou a se desfazer como poeira ao vento. O que mais ele poderia descobrir? E mais importante, o que esses segredos exigiriam dele? As possibilidades eram aterradoras, e seu futuro agora debe. Então, a jovem versão de Miguel começou a se dissolver em uma névoa espessa, e em seu lugar surgiu uma figura ainda mais sinistra. Era seu próprio pai, aquele que ele havia perdido anos atrás. "Você não deveria ter voltado, Miguel. O que foi ignorado deve ser enfrentado", disse a figura.
e um arrepio correu por suas costas, enquanto cada respiração parecia pesada como um fardo. Pai, mas você, como é possível? Miguel gaguejou, seu coração disparado. Eu sou o guardião dos segredos desta casa, e agora você deve decidir. Ficará ou irá embora e deixará tudo para trás. Mas saiba que não há como fugir do que você realmente é. As palavras pendiam no ar, carregadas de um medo que sussurrava a verdade sobre suas escolhas. Com o coração na mão, ele hesitou. E nesse momento, um grito cortou a multidão. Não é ele, Miguel. Não confie nele. Uma voz familiar que Miguel reconheceu. Era sua ex-esposa, Clara, que surgiu. Mantenha-se longe. Ele não é o que parece, ela exclamou, os olhos cheios de uma dor que o deixaram sem palavras. Clara, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Insistiu Miguel, confuso e assustado. Ela olhou para o pai de Miguel. Olhos selvagens. Ele não é seu pai. Ele é uma armadilha. Não se deixe levar. Ela gritou, desesperada. Miguel voltou-se para o pai, que tinha um olhar severo agora. Ela está mentindo, Miguel. Deixe que eu te guie. O que ela quer é te afastar da verdade. A voz que parecia familiar agora soava como um eco ameaçador. A tensão entre os dois era palpável. O que era verdade? O que era ilusão? Clara só poderia estar certa. Mas o amor de um pai nunca poderia ser uma mentira, certo? E naquele instante, a casa voltou a tremer, como se tudo que estava oculto estivesse prestes a emergir. Desesperadamente, Miguel olhou para Matias, que estava em choque, perdido entre o passado e o presente. Matias, o que devemos fazer? Ele questionou, a urgência na voz quase a transbordar. O garoto só balançou a cabeça, sem saber o que pensar, enquanto a realidade começava a se desmoronar antes de seus olhos. O futuro não estava apenas incerto, mas se transformava em um pesadelo nas sombras daquela casa. E no centro de tudo, Miguel se perguntava se os segredos o libertariam ou o aprisionariam para sempre. Miguel sentiu seu coração acelerar enquanto gritava por Matias. A multidão agitada ao seu redor se tornava um borrão de vozes confusas. Matias, venha aqui, filho. Sua voz atravessava o caos. Com cada ele precisava saber, mas as murmurações ao seu redor não ajudavam. Quando finalmente chegou até Matias, o rosto do menino parecia pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. Miguel pegou seu braço, buscando um sinal de vida nos olhos de seu filho. O que houve? Fala comigo. A urgência em sua voz era palpável, e foi então que a mulher que havia entregado o recorte de jornal se aproximou novamente, desta vez mais séria. Miguel, você não entende. Precisamos ir para longe daqui, disse ela, a voz tremendo. Por que você está aqui? O que você sabe? Ele questionou, os olhos fixos nela, buscando não apenas resposta, mas uma solução. A mulher hesitou por um momento, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. A casa não é apenas uma casa, é um portal, uma passagem. Os segredos que estão enterrados nela não são só suas lembranças, são memórias de todos que já viveram aqui. E eles querem ser ouvidos.
ou vingados. A cada sílaba que saía de seus lábios, Miguel sentia o chão tremer sob seus pés. Vingados? Do que você está falando? Ele perguntou, confuso, a agitação no ar pronta para explodir. Eu sou da família que viveu aqui antes de você, Miguel. Segredos foram enterrados juntos com eles. E você é parte disso. As palavras dela ecoaram em sua mente, destroçando tudo que achava saber. Como assim parte? O que ele não sabia? O desespero tomou conta dele enquanto o murmúrio da multidão se intensificava. Vozes excitadas misturadas a gritos distantes de alguém pedindo: "Não sei, pai. Eu juro que não sei de nada." A aflição era clara em seu rosto. Nesse instante, algo agitou a multidão. O milionário, que começava a se afastar, segurava o medalhão reluzente, como se tivesse descoberto um tesouro. Encontramos mais do que apenas um álbum. Isso tudo se conecta. Este medalhão é a chave, gritou ele, sua excitação se transformando em uma obsessão grotesca. Miguel nunca o tinha visto assim, como alguém consumido pela busca de algo além do entendimento humano. Você não sabe o que está fazendo, Miguel respondeu, sua voz agora um eco, implorando para que pudesse fugir daquela insensatez. Mas antes que pudesse parar a situação, um estrondo ensurdecedor abalou a calçada e, em questão de segundos, a casa começou a tremer. Paredes antigas roncavam e poeira caía do teto. Miguel viu rostos aterrorizados ao seu redor, mas todos estavam paralisados. Um grito. "O que está acontecendo?" Ele gritou pela 100ª vez, mas a resposta nunca chegou. E então, a realidade se desmanchou quando as sombras da casa começaram a tomar forma. Uma figura emergiu do chão, um espectro que flutuava. Você não deveria ter despertado os segredos. Você é um deles agora, disse a sombra, uma voz ressoante que parecia vir do fundo da história. Miguel sentiu o pânico escalar em seu interior, enquanto a multidão olhava em choque. De repente, em meio à confusão, a figura se aproximou de Miguel e, para seu horror, revelou seu rosto. Era ele mesmo, ou melhor, uma versão dele muito mais jovem, um ainda menino. "Você é eu?" Miguel murmurou, sua mente em frangalhos. A multidão estava em silêncio absoluto. A mulher da família anterior olhou para Miguel, o horror claramente estampado em seu rosto. "Você não pode estar aqui. Tem que ir embora", exigiu ela, mas a jovem versão de Miguel já se aproximava mais. "Eu sou você, Miguel. E todos os segredos que você ignorou vão cobrar o que é deles." Ele estendeu a mão, como se tentasse puxar Miguel para um tempo que já havia passado. O peso das palavras ressoou como um gongo dentro de Miguel. O que isso significava? Ele era parte daquela história, de algum jeito inescapável. Enquanto a multidão se dispersava em pânico, o medalhão nas mãos do milionário começou a brilhar intensamente, projetando sombras que dançavam como se estivessem vivas. "Pare! Isso não é um jogo! Você não entende!" Miguel gritou, mas o eco da sua voz se perdia no espetáculo e na confusão. Naquele momento,
Tudo que Miguel achava que sabia sobre seu passado começou a se desfazer como poeira ao vento. O que mais ele poderia descobrir? E mais importante, o que esses segredos exigiriam dele? As possibilidades eram aterradoras. E seu futuro agora dependia das escolhas que ainda não havia feito. Então... Não, ele não é o que você pensa, Miguel. Ele está mentindo, gritou a voz embargada. Miguel ficou em choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. O que Clara fazia ali? E por que parecia tão apavorada? Clara, você não entende, Miguel pediu, seu olhar passando de Clara para o milionário e para o pai espectral em um movimento frenético. Eu não posso deixar que isso aconteça. Não há nada a entender, Miguel. A verdade que você tem na sua cabeça é uma mentira. O que ele é, o que ele quer, é tudo uma armadilha. Ela gelou os ossos de Miguel com aquela revelação. O que você quer dizer com armadilha? Mas Clara continuou. A casa é um lugar de dor, Miguel. Ela se alimenta das fraquezas. A última vez que você ignorou isso, nem você, nem nossos filhos saíram ilesos. Olhe para Matias. O que você realmente acha que está acontecendo aqui? Miguel, de repente, se lembrou de episódios passados, dos momentos difíceis, das brigas. Ele sentia como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Ele olhou para Matias, que estava chorando, ainda sem saber de que lado da linha estava. E, num instante, algo luminoso surgiu da boca do medalhão, encandeando todos na sala. Todos viraram as cabeças, mas naquele brilho, Miguel viu um rosto familiar. Era de sua mãe, que havia falecido quando ele era jovem. Miguel, ela chamou, sua voz doce e suave, mas havia um arrependimento ali. Você precisa ouvir, não confie. E então a luz ofuscante a engoliu. Com um silêncio assustador, a figura de Clara, o medalhão, o pai do espectro e sua mãe se foram. Aquela casa, aquela história. Tudo o que ele pensou conhecer se desfez em um piscar de olhos. Ele só conseguia pensar em uma coisa. O que realmente está acontecendo? E quem eu realmente sou? Quando sentiu um forte puxão em seu coração, como se todo o peso dos segredos finalmente começasse a emergir. A verdade estava tão próxima, mas tão distante. Miguel sentiu seu coração acelerar enquanto gritava por Matias. A multidão agitada ao seu redor, se tornando um borrão de vozes confusas. Matias, vem aqui, filho! Sua voz atravessava o caos. Com cada passo em direção ao grupo, o medo apertava seu peito como uma corda prestes a se romper. O que tinha acontecido? Ele precisava saber, mas as murmurações ao seu redor não ajudavam. Quando finalmente chegou até Matias, o rosto do menino parecia pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. Miguel pegou seu braço, buscando um sinal de vida nos olhos de seu filho. O que houve? Fala comigo! A urgência em sua voz era palpável. Miguel, você não entende. Precisamos ir para longe daqui, disse ela, a voz tremendo. Por que você está aqui? O que você sabe? Ele questionou, os olhos fixos nela, buscando não apenas resposta, mas uma solução. A mulher hesitou por um momento, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. A casa não é apenas uma casa. É um portal, uma passagem,
Os segredos que estão enterrados nela não são só suas lembranças, são memórias de todos que já viveram aqui. E eles querem ser ouvidos ou vingados. A cada sílaba que saía de seus lábios, Miguel sentia o chão tremer sob seus pés. Vingados? Do que você está falando? Ele perguntou, confuso, a agitação no ar, pronta para explodir. Eu sou da família que viveu aqui antes de você, Miguel. Segredos foram enterrados juntos com eles, e você é parte disso. As palavras dela ecoaram em sua mente, destroçando tudo o que achava saber. Como assim parte? O que ele não sabia? O desespero tomou conta dele enquanto o murmúrio da multidão se intensificava. Vozes excitadas misturadas a gritos distantes de alguém pedindo ajuda. Aquela intimidade familiar que Miguel acreditava ter construído com seus filhos agora parecia um fantoche sem conexão real. Matias, você sabia alguma coisa sobre isso? Ele questionou, dirigindo-se ao filho, mas o garoto parecia perdido. Não sei, pai, eu juro que não sei de nada. A aflição era clara em seu rosto. Nesse instante, algo agitou a multidão. O milionário, que começava a se afastar, segurava o medalhão reluzente como se tivesse descoberto um tesouro. Encontramos mais do que apenas um álbum. Isso tudo se conecta. Este medalhão é a chave, gritou ele, sua excitação se transformando em uma obsessão grotesca. Miguel nunca o tinha visto assim, como alguém consumido pela busca de algo além do entendimento humano. Você não sabe o que está fazendo, Miguel respondeu, sua voz agora um eco, implorando para que pudesse fugir daquela insensatez. Mas antes que pudesse parar a situação, um estrondo ensurdecedor abalou a calçada, e em questão de segundos, a casa começou a tremer. Paredes antigas roncavam, e poeira caía do teto. Miguel viu rostos aterrorizados ao seu redor, mas todos estavam paralisados. Um grito cortou o ar. O que está acontecendo? Ele gritou pela 100ª vez, mas a resposta nunca chegou. E então a realidade se desmanchou, quando as sombras da casa começaram a tomar forma. Uma figura emergiu do chão, um espectro que flutuava. Você não deveria ter despertado os segredos. Você é um deles agora, disse a sombra. Miguel sentiu o pânico escalar em seu interior, enquanto a multidão olhava em choque. De repente, em meio à confusão, a figura se aproximou de Miguel e, para seu horror, revelou seu rosto. Era ele mesmo, ou melhor, uma versão dele muito mais jovem, um ainda menino. Você é eu? Miguel murmurou, sua mente em frangalhos. A multidão estava em silêncio absoluto. A mulher da família anterior olhou para Miguel, o horror claramente estampado em seu rosto. Você não pode estar aqui. Tem que ir embora, exigiu ela. Mas a jovem versão de Miguel já se aproximava mais. Eu sou você, Miguel, e todos os segredos que você ignorou vão cobrar o que é deles. Ele estendeu a mão, como se tentasse puxar Miguel para um tempo que já havia passado. O peso das palavras ressoou como um gongo dentro de Miguel. O que isso significava? Ele era parte daquela história, de algum jeito inescapável. Enquanto a multidão se dispersava em pânico, o medalhão nas mãos do milionário começou a brilhar intensamente.
projetando sombras que dançavam como se estivessem vivas. "Pare, isso não é um jogo, você não entende!" Miguel gritou, mas o eco da sua voz se perdia no espetáculo e na confusão. Naquele momento, tudo o que Miguel achava que sabia sobre seu passado começou a se desfazer como poeira ao vento. O que mais ele poderia descobrir? E mais importante, o que esses segredos exigiriam dele? As possibilidades eram aterradoras, e seu futuro agora dependia das escolhas que ainda não havia feito. Então, em meio a todo aquele caos, algo ainda mais inesperado aconteceu. Clara, sua ex-esposa, se lançou para frente, puxando Matias para perto dela com uma força desesperada. "Não, ele não é o que você pensa, Miguel. Ele está mentindo!" gritou a voz embargada. Miguel ficou em choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. O que Clara fazia ali? E por que parecia tão apavo? "Clara? O que você está fazendo aqui? O que aconteceu?" insistiu Miguel, confuso e assustado. Ela olhou para o pai de Miguel, olhos selvagens. "Ele não é seu pai. Ele é uma armadilha. Não se deixe levar!" ela exclamou, desesperada. Miguel voltou-se para o pai, que tinha um olhar severo agora. "Ela está mentindo, Miguel. Deixe que eu te guie. O que ela quer é te afastar da verdade." A voz, que parecia familiar, agora soava como um eco ameaçador. A tensão entre os dois era palpável. O que era verdade? O que era ilusão? Clara só poderia estar certa, mas o amor de um pai nunca poderia ser uma mentira, certo? E naquele instante, a casa voltou a tremer, como se tudo que estava oculto estivesse prestes a emergir. Desesperadamente, Miguel olhou para Matias, que estava em choque, perdido entre o passado e o presente. "Matias, o que devemos fazer?" ele questionou, a urgência na voz quase a transbordar. O garoto só balançou a cabeça, sem saber o que pensar, enquanto a realidade começava a se desmoronar antes de seus olhos. O futuro não estava apenas incerto, mas se transformava em um pesadelo nas sombras daquela casa. E no centro de tudo, Miguel se perguntava se os segredos o libertariam ou o aprisionariam para sempre. Mas naquela hora, algo muito mais sombrio passou a se desenhar. Foi quando o medalhão nas mãos do milionário começou a emitir uma luz ofuscante, um brilho tão forte que cativou a todos. As sombras da casa se agitaram. Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz falhando. A mulher à sua frente tinha a mesma expressão que ele se lembrava, mas seus olhos estavam sombrios, cheios de dor. "Você precisa entender, Miguel. O que aconteceu a mim e ao nosso passado não é o que você pensava", disse ela, as palavras pesadas. Todos ao redor pareciam estupefatos, e o silêncio colocado sobre a casa era ensurdecedor. "Os segredos que você carrega vão além de qualquer coisa que você imagina. E não apenas nessa casa. Eles estão dentro de você", continuou sua mãe. O impacto das suas palavras era como um golpe. Miguel se sentiu desvocacionado, as memórias e os sentimentos começando a se entrelaçar como uma teia de aranha. "Eu nunca te abandonaria", gritou Miguel, a emoção tomando conta dele. O medalhão na mão do milionário pulsava um brilho quase divino. "Você veio para proteger sua família, mas a verdade é que você a ameaçou, Miguel. Veja onde você está.
Veja o que você fez. Com isso, o chão sob os pés. E seu futuro dependia de o que ele escolheria agora. A presença de sua mãe não era um simples reencontro. Era um desafio e um alerta. Matias, a esta altura, parecia desolado, e Miguel percebeu que a luta que se desenrolava não era apenas entre ele e as forças sombrias do passado, mas também entre ele e as vidas de seus filhos. Ele olhou para a multidão, sentindo a carga de suas escolhas, o peso do legado. E a pergunta ecoava em sua mente: eu estou pronto para enfrentar isso? As sombras ao redor começaram a se agitar, e Miguel percebeu que sua decisão estava se aproximando rapidamente. Mas que decisão? O que ele realmente sabia sobre seu passado e suas origens? E o que significava isso para Matias e sua família? Enquanto o medalhão pulsava, ele só conseguia entender que a verdade estava mais perto do que nunca. Mas cada passo que daria poderia mudar tudo. Talvez até para sempre. Miguel sentiu o coração acelerar enquanto gritava por Matias. A multidão agitada ao seu redor se... Miguel pegou seu braço, buscando um sinal de vida nos olhos de seu filho. O que houve? Fala comigo. A urgência em sua voz era palpável. E foi então que a mulher que havia entregado o recorte de jornal se aproximou novamente, desta vez mais séria. Miguel, você não entende. Precisamos ir para longe daqui, disse ela, a voz tremendo. Por que você está aqui? O que você sabe? Ele questionou, os olhos fixos nela, buscando não apenas resposta, mas uma solução. A mulher hesitou por um momento, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. A casa não é apenas uma casa, é um portal, uma passagem. Os segredos que estão enterrados nela não são só suas lembranças, são memórias de todos que já viveram aqui, e eles querem ser ouvidos ou vingados. A cada sílaba que saía de seus lábios, Miguel sentia o chão tremer sob seus pés. Vingados? Do que você está falando? Ele perguntou confuso, a agitação no ar pronta para explodir. Eu sou da família que viveu aqui antes de você, Miguel. Segredos foram enterrados juntos com eles, e você é parte disso. As palavras dela ecoaram em sua mente, destroçando tudo o que achava saber. Como assim parte? O que ele não sabia? O desespero tomou conta dele, enquanto o murmúrio da multidão se intensificava. Vozes excitadas, misturadas a gritos distantes de alguém pedindo ajuda. Aquela intimidade familiar que Miguel acreditava ter construído com seus filhos, agora parecia um fantoches, sem conexão real. Matias, você sabia alguma coisa sobre isso? Ele questionou, dirigindo-se ao filho, mas o garoto parecia perdido. Não sei, pai. Eu juro que não sei de nada. A aflição era clara em seu rosto. Nesse instante, algo agitou a multidão. O milionário que começava a se afastar segurava o medalhão reluzente, como se tivesse descoberto um tesouro. Encontramos mais do que apenas um álbum. Isso tudo se conecta. Este medalhão é a chave, gritou ele, sua excitação se transformando em uma obsessão grotesca. Miguel nunca o tinha visto assim,
como alguém consumido pela busca de algo além do entendimento humano. Você não sabe o que está fazendo, Miguel respondeu. Sua voz agora um eco, implorando para que pudesse fugir daquela insensatez. Mas antes que pudesse parar a situação, um estrondo ensurdecedor abalou a calçada, e em questão de segundos a casa começou a tremer. Paredes antigas roncavam, e poeira caía do teto. Miguel viu rostos aterrorizados ao seu redor, mas todos estavam paralisados. Um grito, e então a realidade se desmanchou quando as sombras da casa começaram a tomar forma. Uma figura emergiu do chão, um espectro que flutuava. Você não deveria ter despertado os segredos. Você é um deles agora, disse a sombra, uma voz ressoante que parecia vir do fundo da história. Miguel sentiu o pânico escalar em seu interior enquanto a multidão olhava em choque. De repente, em meio à confusão, a figura se aproximou de Miguel e, para seu horror, revelou seu rosto. Era ele mesmo, ou melhor, uma versão dele muito mais jovem, um ainda menino. Você? Fosse eu? Miguel murmurou, sua mente em frangalhos. A multidão estava em silêncio absoluto. A mulher da família anterior olhou para Miguel, o horror claramente estampado em seu rosto. Você não pode estar aqui. Tem que ir embora, exigiu ela. Mas a jovem versão de Miguel já se aproximava mais. Eu sou você, Miguel, e todos os segredos que você ignorou vão cobrar o que é deles. Ele estendeu a mão, como se tentasse puxar Miguel para um tempo que já havia passado. O peso das palavras ressoou como um gongo dentro de Miguel. O que isso significava? Ele era parte daquela história, de algum jeito inescapável. Enquanto a multidão se dispersava em pânico, o medalhão, nas mãos do milionário, começou a brilhar intensamente, projetando sombras que dançavam como se estivessem vivas. Pare! Isso não é um jogo! Você não entende? Miguel gritou. Mas o eco da sua voz se perdia no espetáculo e na confusão. Naquele momento, tudo o que Miguel achava que sabia sobre seu passado começou a se desfazer, como poeira ao vento. O que mais ele poderia descobrir? E mais importante, o que esses segredos exigiriam dele? As possibilidades eram aterradoras, e seu futuro agora dependia das escolhas que ainda não havia feito. E então, de repente, Mas você... Como é possível? Miguel gaguejou, seu coração disparado. Eu sou o guardião dos segredos desta casa. E agora você deve decidir. Ficará ou irá embora e deixará tudo para trás. Mas saiba que não há como fugir do que você realmente é. As palavras pendiam no ar, carregadas de um medo que sussurrava a verdade sobre suas escolhas. Miguel palpitava entre a dúvida e o desespero. A realidade de sua vida estava agora em questão. O que ele escolheria? E que preço teria que pagar? O que significava tudo isso para Matias? O futuro de sua família estava em uma corda bamba, e isso mal era o começo. Ao olhar em volta, Miguel viu os rostos de seus vizinhos, o medo estampado em cada um deles, e a tensão já insuportável pairava no ar. Ele olhou para Matias, que fincava os pés no chão, ainda sem compreender a situação. Pai, o que fazemos?
perguntou o garoto, os olhos cheios de lágrimas. Miguel respirou fundo. O medalhão brilhava, refletindo um passado que ele se recusa a ver. Preciso enfrentar isso não por mim, mas por você, ele disse, a determinação crescendo dentro dele. Dando um passo à frente, sentiu a energia da casa pulsando, como se estivesse viva. Eu escolho ficar, gritou, levando todos a olharem surpresos. Eu não vou deixar que os segredos dominem a nossa história. Não terei medo do que ficou enterrado. Sei que temos a chance de mudar tudo isso. A luz do medalhão disparou, invadindo a casa com um brilho cativante. As sombras, antes ameaçadoras, recuaram. Miguel viu a expressão de seu pai mudar, um semblante que misturava temor e surpresa. Você realmente é forte, Miguel. Talvez você tenha esperança, ele murmurou, enquanto o espaço entre eles se tornava mais claro. Eu não estou sozinho. Matias está comigo. Miguel olhou para o filho, que agora se mostrava firme. Nós vamos enfrentar isso juntos, ele declarou, pegando a mão do garoto. O milionário estava paralisado, o medalhão como um farol de possibilidades. Olhem, ele é o caminho. Juntos podemos fazer isso, gritou Miguel para a multidão. Um murmúrio de apoio começou a circular, enquanto as pessoas lentamente se uniam, percebendo a força do coletivo. A luz se intensificou, e em um último ato de coragem, Miguel se lançou em direção à sombra de seu pai. Eu não vou fugir. Enfrentemos tudo o que temos que enfrentar, por todas as dores e alegrias, por cada risada e cada lágrima. A explosão de luz revelou segredos, e por um breve momento, Miguel viu seu passado fluir diante dos seus olhos, mas sem o peso do medo. Era a hora da cura, e assim, quando a luz finalmente se dissipou, a casa estava mudada, as sombras foram embora, e as memórias finalmente encontraram a paz que tanto desejavam. Ele sabia que haviam conquistado algo incrível naquele dia. Enquanto a multidão se dissipava, Miguel percebeu que seu lugar era lá, entre sua família e amigos. Ele se despediu da casa, agora um lar renovado, repleto de luz e memória, onde os ecos do passado foram transformados em novos começos. E agora? Perguntou Matias, segurando firmemente o ombro do pai. Miguel sorriu, olhos brilhando. Agora vamos viver. Cada dia é um novo começo. E quando Miguel finalmente se virou para o futuro, sentiu a necessidade de se conectar com todos que estavam ao seu redor. Uma mensagem ecoou em sua mente, rápida como um pensamento. Este é o momento. E você, que acompanhou até aqui, você precisa se inscrever agora neste canal. Não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações.